Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como adaptar um botãozinho desse tipo aqui, que é botãozinho de pulso, né? Você só aperta e ele dá um pulso, para controlar uma trava elétrica de carro. Então dessas trava elétrica universal, trava mestra, que tem 5 fios, então você vai conseguir fazer ele travar e destravar no botão de pulso. Só que esse vídeo aqui é um pouquinho diferente dos outros que você acha no YouTube, porque além de eu instalar o botão de pulso, eu vou desativar a função mestra aqui da trava, que você consegue abrir e fechar pelo empurrar da chave aqui ou por subir e baixar o pino. Porque aqui no meu carro, esse aqui é um Ford Ka da primeira geração, a adaptação que eu fiz aqui, deixa eu filmar melhor aqui, a adaptação aqui da altura da trava elétrica, não sei se vou conseguir focar, ela não tá muito boa, então quando eu fecho a porta, mas eu puxo a maçaneta do lado de fora, sem querer ele acaba mexendo na posição da trava, e como a trava é uma trava mestra, ela acaba abrindo o carro com o carro travado. Então eu vou eliminar essa função aqui e vou deixar o trava e destrava só no botãozinho de pulso. Então eu vou mostrar agora como que funciona esse circuito. Bom, daí como que a gente faz esse circuito aqui para trava e destrava? Dos 5 fios que vem da centralina, a gente vai usar só 3, que é o branco, que é o de trava, o marrom de destrava e o preto, que é o negativo. Para dar o sinal de trava ou o sinal de destrava, você tem que encostar um dos fios com o fio preto. Então, encostando o marrom com o preto, vai passar uma corrente do marrom para o fio preto aqui e vai dar o sinal de destrava. Se encostar o branco no preto, vai passar uma corrente do branco para o preto e vai dar o sinal de trava. Só que você não pode encostar os dois ao mesmo tempo, ou seja, não pode passar corrente nesse aqui e nesse aqui ao mesmo tempo, que a centralina não vai reconhecer o comando de trava nem de destrava e só não vai funcionar. Então, como é que a gente faz para dar um comando de cada vez? A gente usa esses dois capacitores aqui, que é de 100 microfarads, que é eletrolítico. Eu usei aqui um de 25 e um de 35 volts. Você pode usar dois de 25, que são dois capacitores bem pequenininhos, então é bem barato de achar e não é difícil de instalar também no carro. Daí como que funciona a questão do capacitor? O capacitor, quando ele está carregado, ele não deixa passar corrente. Então aqui a gente vai ter sempre um capacitor carregado e um descarregado. Daí quando eu der o pulso no botão, o que está descarregado vai carregar, e nesse tempo que ele está carregando vai passar uma corrente ou no trava ou no destrava, e vai dar o sinal de destravar ou travar. E para fazer um deles só carregar ou descarregar, a gente vai usar a própria trava mestra. Então aqui a gente vai usar o contato da trava mestra, né? Então o fio branco que vem da trava mestra passa para um capacitor aqui, e depois de passar pelo capacitor ele segue para a centralina. A mesma coisa aqui com o marrom, passa aqui por um capacitor e segue para a centralina. Esses dois resistores aqui em paralelo com os capacitores são resistores 10K, que eles vão fazer a função de descarregar o capacitor. Então aqui você vai ver que a própria trava mestra ela tem uma chavinha, né? Então quando o carro está na posição travado, ele vai dar um sinal aqui no branco, ele vai estar fechando o contato com o fio branco. Então o fio branco vai estar aqui carregando esse capacitor e fechando aqui o circuito com o fio preto. Só que como tem esse resistor de 2,2K aqui, a corrente que vai passar aqui não vai ser suficiente para fazer um comando de trava. Então o comando ele só vai vir quando vier pelo botão aqui, porque o botão ele não está ligado nesse resistor. Então numa situação normal vai estar aqui carregando esse capacitor por causa da trava aqui. E daí quando eu der um pulso no botão, como tem esses dois diodos aqui, eles vão fazer a corrente, vai abrir o circuito tanto para cá quanto para cá. Daí o capacitor que não tiver carregado, no caso aqui o capacitor do destrava, ele vai deixar passar uma corrente aqui. Passando uma corrente aqui, ele vai dar um sinal de destrava. O motor ele vai se mexer, e o motor se mexendo ele vai mudar a posição aqui da chave. E daí a chave que estava carregando o capacitor de cima vai mudar, vai fechar o contato aqui e vai começar a carregar o capacitor de baixo. Essa aqui vai ficar desconectada, esse resistor aqui vai fazer esse capacitor aqui descarregar, e quando eu apertar o botão de novo, ele vai deixar passar a corrente pelos dois lados aqui. Só que como esse aqui está carregado, ele vai bloquear o sinal, e daí a corrente vai passar pelo fio de cima, dando um sinal de trava. Daí novamente muda aqui a posição da chave e carrega outro capacitor, e então vai poder você fazer essa alternância de travar e destravar. E esse resistor aqui de 2,2K, ele impede que, se você mexer manualmente aqui na posição dessa trava, a corrente que passe aqui, ela consiga fazer o pulso ali funcionar sem o botão. Então a única forma de você fazer a trava e destrava funcionar nesse caso aqui é pelo botão. Como eu falei, isso aqui é uma adaptação pro caso do meu carro, porque no caso do meu carro aqui a posição da trava mestra ela não é muito confiável, então eu prefiro ter um botão e só deixar o comando pelo botão. Então agora a gente vai ver como que eu fiz a montagem desse circuito e vamos ver como foi feita a instalação no carro.
Bom, agora que eu já fiz o teste e vi que funciona o circuito, eu só soldei ele aqui de uma forma um pouquinho mais fácil de instalar no carro. Então aqui tem os dois diodos, você pode ver que a parte aqui marcada em prata tá apontando para cá, né? E daí eu fiz com a cor que eu tinha aqui de cabo, então o verde vai ir para um dos botões ali, o marrom ou o branco, e o preto vai ir ou para o marrom ou para o branco do outro lado. Então aqui vai passar então os dois comandos de trava e destrava pelo capacitor, e cada capacitor tem o resistor aqui em paralelo. E aqui tem os dois diodos e esse fio aqui vai para o comando ali do botão. Agora a gente vai passar uma fita isolante e instalar no carro. Bom, então aqui eu já fiz a montagem, né? Então, aqui primeiro o fio preto, que ele vem aqui da trava elétrica, que é o negativo. Eu liguei ele um pedaço aqui, ele vai direto pro botão de pulso. Daí depois ele segue aqui. E antes dele chegar na trava, ele passa pelo resistor de 2.2K, que é esse bem pequenininho aqui. Então esse resistor aqui vai desativar a função ali do trava-destrava da trava. Então se eu mexer aqui, ele não dá sinal de trava nem destrava. Daí aqui o resto do circuito, então eu conectei o fio marrom com o fio verde aqui que eu tinha feito, né? Só para manter a mesma cor. Então esse aqui ele passa pelo destrava, né? O fio marrom de destrava. Então ele passa aqui pelo capacitor com o resistor. Tá aqui também o diodo e ele segue aqui pro fio marrom que vai para o motorzinho da trava universal. Da trava mestra aqui. O branco também, só que o branco aqui eu interliguei no fio preto, então ele passa aqui pelo outro capacitor. E sai aqui e interliga aqui com o branco que vem lá da centralina. E por fim aqui no meio dos dois, aqui tá o diodo, eu já cobri com fita isolante, não aparece. Mas daí aqui vem o fio que passa pelos diodos, que é para chegar no outro pé do botãozinho aqui. Então esse aqui vai para trava e fecha o comando do trava e destrava. Então agora se eu aperto o botão aqui, ele dá o sinal de trava e dá o sinal de destrava apertando o botão. Só que como ele tem o capacitor aqui e os dois capacitores eles têm que carregar, a trava ela não vai ter força máxima se você apertar muito rápido. Então aqui ó. Ó. Eu tenho que esperar um pouquinho, um segundo e meio, para o capacitor novamente carregar e descarregar o que tiver que carregar ali, para daí ele voltar a ter força. Mas, para o uso normal, isso aqui já está suficiente. Bom, então é assim que a gente faz um trava e destrava, desligando aqui a função nativa da trava mestra de destravar pela altura do motorzinho.